Aí no Brasil subiu, 17%. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentecafala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o cirurgião gastro-oncológico, Dr. Juliano Noccioli Mendes. Dr. Juliano, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. O que é IPC? O senhor é do IPC, traduz para mim, por favor. É um Instituto Paulista de Cancerologia, é um instituto voltado ao tratamento do câncer. Também conosco a médica psiquiatra, a doutora Sônia Mota Palma. Prazer tê-la aqui, doutora Sônia. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Doutora Sônia, da mesma forma, o que é a Abrata? Associação Brasileira dos Portadores e Familiares de Transtorno de Humor. Mas até decorar tudo isso, por isso Nossa, que eu peço a ajuda da senhora. É longo. Também conosco o psicólogo Dr. Júlio Pérez. Prazer tê-lo aqui, doutor Júlio. O prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com você, os colegas e ouvintes. Trauma e Superação é um novo livro? É um livro que tem relação direta com a minha linha de pesquisa há 27 anos. Sim. E é justamente a minha bandeira, né? Precisamos falar cada vez mais sobre traumas psicológicos para que nós possamos nos libertar dessas dores ao invés de congelá-las nesse sofrimento que é terrível, que a gente vai ter oportunidade de conversar a respeito. Quando eu vejo aqui neurociência e espiritualidade ensinam, se os teus colegas médicos talvez fiquem meio assim quando eu falo que a espiritualidade ensina. Eles recebem muito bem, porque hoje são centenas de artigos e a prática clínica mostra que a espiritualidade, a religiosidade, na maioria das vezes, impacta a saúde favoravelmente. Então, hoje não há mais o constrangimento que há 20 anos tínhamos de tocar no set terapêutico sobre o tema espiritualidade, religiosidade. As crenças subjetivas dos pacientes devem ser consideradas nos processos de superação. Na Abrata, minha associação, né, nós temos um psicoeducacional que é espiritualidade e transtornos de humor. E nós abordamos aspectos científicos que mostram que as pessoas com transtornos de humor procuram mais apoio religioso, e isso é um fator de proteção muitas vezes, né, para os transtornos psiquiátricos. Sem dúvida. E a sociedade, como aceita? Porque eu vou a um médico, né? Eu imagino que eu vou sair de lá carregado de medicamento, né? Com uma receita. Quanto maior a receita, melhor é o médico, né? Então, vai ser bom, esse me receitou isso, receitou aquilo outro. Aí o senhor aborda um outro lado, não é? Sim. Como a sociedade recebe essa tua análise, se eu posso colocar dessa forma? Justamente o meu tema, né, e que é título do meu livro, Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. A superação dos traumas psicológicos envolve vários fatores convergentes, né? A sociedade tem observado cada vez mais a importância desses fatores convergentes. Os medicamentos são muito importantes quando necessários, realmente. A psicoterapia é fundamental, a primeira linha terapêutica de escolha ao tratamento de traumas psicológicos, né? E entre as minhas linhas de pesquisa em neurociências, eu tenho investigado os efeitos neurobiológicos da psicoterapia. O que é isso na prática? O que acontece
no cérebro de indivíduos traumatizados que se submeteram à psicoterapia. Quando eles melhoram, né, quando eles favorecem essa resiliência, uma melhor qualidade de vida, que mudanças no organismo, no encéfalo aconteceram e que foram provocadas pela psicoterapia. Então, observe que todos esses fatores são muito importantes para serem considerados. Hoje, se nós esticarmos ou polarizarmos o tratamento em uma linha específica, como por exemplo, não, o indivíduo só vai ao médico, ou só vai à psicoterapia, ou só vai à igreja, por exemplo, esse tratamento não será tão completo e satisfatório quanto poderia ser. Por isso a convergência é fundamental e a espiritualidade naturalmente entra como um importantíssimo fator. Por quê? É importante observar. As pessoas que têm uma crença religiosa num Deus provedor, ou num Buda, ou num anjo da guarda, quer dizer, há um sentido maior para a existência. E os eventos traumáticos passam a ser lições, algum tipo de aprendizado. Eu posso colher da dor. E quando eu consigo fazer isso, eu transformo a dor. Eu crio aliança com a dor na perspectiva de crescer sobre essas bases. Por isso, a religiosidade, a espiritualidade tem favorecido muitas pessoas a encontrarem um aprendizado. Por exemplo, o que Deus está me ensinando através desse acidente, ou dessa perda, ou dessa demissão, e entre tantos outros eventos potencialmente traumáticos, que incluem naturalmente o âmbito familiar. As principais queixas traumáticas se relacionam com o núcleo familiar. Traições, brigas, violências, infelizmente. Esse é um tema que a gente pode, claro, com os colegas aprofundar. Doutora Sônia. Não, eu acho que, na verdade, nós não estamos fazendo apologia de uma religião. Nós estamos... o estudo a respeito de como esse senso de espiritualidade pode ajudar a superar ou a acompanhar um tratamento, muitas vezes muito difícil. Por exemplo, nós estamos agora no Setembro Amarelo do suicídio, e nós temos discutido muito o pós-suicídio, né? Tanto para aqueles familiares de quem perdeu algum ente querido, ou aqueles que tentaram e não conseguiram, então agora numa fase de rescaldo. Sim. E a parte da espiritualidade é muito importante. Essas famílias precisam, muitas vezes, se apoiar em alguma questão, né? Então, eu acho um estudo que vem já há algum tempo, né? Tem várias pessoas na HC estudando isso, eu acho maravilhoso. Eu, particularmente, na minha prática clínica, eu pergunto para um paciente muito deprimido com ideação suicida se ele tem alguma religião. Não importa qual, eu não entro na questão de qual religião, né? E peço para que ele aprofunde os laços com o líder espiritual dele, né? Que ele frequente, mas que ele tenha uma atividade dentro desta organização religiosa, né? Porque isso ajuda e protege, é um fator protetivo, né? Setembro está bem colorido, né? A doutora verde, Sônia, amarelo. Setembro amarelo, doutor Juliano, setembro verde. Isso. Por que essas cores agora? Virou moda colorir o mês? Eles estão... Ajuda, eu quero saber se ajuda, porque de repente é um negócio muito bonito, a quero distinguir, saber se é eficiente. Né? A distinguir, eles estão fazendo os meses das prevenções, né? E estão colocando cada mês em oncologia, né? Como eu posso falar, o verde, colo retal, aí tem novembro azul, que é o da próstata, o outubro rosa, que é o da mama. Então, eles estão tentando colocar isso, a prevenção, como foco principal para o tratamento do câncer. Esse é prevenção ao câncer de colo retal. Colo retal, isso. Existe uma prevenção para isso, doutor? Existe. Hoje, a gente sabe que o câncer coloretal ele é o segundo câncer mais incidente na mulher, o terceiro no homem, só perdendo para próstata e pulmão. E o INCA ele fez uma estimativa que provavelmente 17 mil mulheres serão acometidas só no Brasil, por essa doença
nesse ano e 16 mil homens. Quando o senhor fala em prevenção, né, Setembro Verde é uma prevenção ao câncer de colo retal. Aí eu me lembro que eu sou brasileiro e prevenção só no final de semana, quando eu levo o carro para ver se o óleo não está vazando. Né? Prevenção, eu não vejo prevenção no Brasil em nenhum dos setores. Isso. Um dos motivos do movimento é para colocar na cabeça do brasileiro. Deve acreditar nisso. Isso. Sem fazer a prevenção. Isso. A gente tem que ter hábitos saudáveis de vida, né? Evitar carnes muito gordurosas, sedentarismo. Está falando para evitar o que é bom. A gente fala evitar, né? Colocar aí 3 vezes da semana um peixe, uma carne branca, comer bastante frutas, evitar cigarro, obesidade. O cigarro já não é bom. Não, o cigarro ele está normalmente vinculado à maioria dos cânceres, né? E ter na cabeça que todo mundo, um fator de risco muito importante, que aos 50 anos todas as pessoas têm que fazer uma colonoscopia hoje. Hoje é sabido. De rotina, de rotina. Depois de 50 anos. Precisa ser feito, tá? A menos que a pessoa já tiver um histórico. Deixa eu procurar detalhar mais. O que o senhor considera como prevenção ao câncer de colo retal? O senhor acabou de falar em colonoscopia. Isso. Né? A primeira prevenção são os hábitos saudáveis. Sim, sim. A segunda é para você evitar ter problema, que é a colonoscopia com 50 anos, e quem tem história começar a colonoscopia com uns 40 anos. Conforme o resultado, você vai repetir ou não, e aí o seu médico que vai decidir esse intervalo de repetição da colonoscopia. Porque o câncer coloretal ele tem uma relação com os pólipos de intestino. A colonoscopia ela já diagnostica o pólipo e já faz a extração do pólipo. Então, você extraindo, você previne um desenvolvimento do câncer nesse pólipo daqui 5 a 10 anos. O doutor Juliano fala do Setembro Verde. Antes eu só cumprimentar o Rodrigo Rosso. Prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Muito bom. Oi, prazer. Tudo bem, desculpa o atraso, mas consegui chegar. Está em casa. Doutora Sônia Mota Palma, a campanha que a senhora divulga é Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo já até o Cristo Redentor está de amarelo, a Assembleia Legislativa nossa está em amarelo, para chamar a atenção sobre o risco do suicídio e a prevenção do suicídio e campanhas que possam estar alerta, que possam discutir a questão do suicídio nas diversas faixas etárias. Então, é importante, sim, porque cada um na sua especialidade, né, puxa essas cores, na verdade, são simbólicas, no sentido de você disparar palestras, conversas, né, eventos que possam alertar a população para determinado evento, determinada doença. A senhora trabalha com adolescentes? Eu trabalho com adolescentes. E assustadoramente parece que cresce o número de suicídios nos adolescentes? Sim, já chega a ser a segunda causa entre 10 e 19 anos, né? Só perde para neoplasias e para ferimentos não intencionais, né? Mas isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, né? E também é a terceira causa, de 19 a 34 anos, é o suicídio. Então, tem uma média, né, que a OMS diz que a cada 40 segundos nós temos uma tentativa de suicídio. E grande possibilidade de ter um suicídio completo. Então, é um tema, números epidêmicos em alguns países. O suicídio chega a ser epidêmico, né? E diferentes países, né, desde países com baixo nível socioeconômico até países mais ricos, eles têm uma questão grave com o suicídio. No Brasil, nós temos uma baixa notificação. Então, esse é um problema que nós temos, por exemplo, em São Paulo, a notificação dos casos de suicídio, principalmente entre adolescentes, é muito baixa, e isso leva a um menor impacto, né? Por isso a gente precisa chamar atenção
para discutir esse tema. Pois não, e as pessoas dão sinais, né? Uma coisa Sim. que a gente estava conversando coincidentemente isso ontem, por causa de um cliente nosso, até que, enfim, lá do nosso meio. E a gente ficou sabendo dessa estatística e que, inclusive, as pessoas dão sinais, né? Do suicídio. É que a gente, às vezes, não fica atento aos sinais, mas a maioria, não sei qual o percentual, mas diz que a maioria dá sinais. Né? E mais do que isso, a causa mais frequente do suicídio passa pelos transtornos mentais. Depressão, ansiedade, luto, muitas vezes, né? Síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico. E são todas causas tratáveis. Né? Você precisa identificar, tratar, e com isso você pode fazer a prevenção do suicídio. Aí entra a prevenção. Né? Prevenção de suicídio? Sim, se você trata... Porque assim, se você sabe que as pessoas que suicidam, a grande maioria delas tem problemas psiquiátricos, você tratando o transtorno psiquiátrico, você reduz a taxa de suicídio. Rodrigo fez uma consideração sobre este assunto e a senhora confirma. Recentemente aqui no Gente que Fala, a senhora disse que as pessoas, planejam um suicídio. Isso é mais... na verdade, planejam. O suicídio tem várias etapas, até você chegar. Por isso que também essas etapas são importantes de identificar, porque em cada uma delas você pode fazer algum tipo de intervenção e prevenção. Mas então, a senhora é especialista, eu sou um leigo. Então, como é que eu vou identificar? Vocês são especialistas. Como ele falou, tem sinais. Eu estou falando do adolescente, que é o meu pedaço. O adolescente fica mais retraído, ele ia bem na escola, começa a tirar notas baixas, começa a trocar o dia pela noite, cancela todos os jogos que ele tem para fazer, ele deixa de atender telefone dos colegas, ele começa a frequentar sites com temas mais... até recentemente teve a questão do jogo da baleia azul, tem aquela série, série de televisão, né, os 13 razões por quê. Adolescentes que sofrem bullying, eu acho que essa é uma outra questão. O bullying é um dos fatores que tem sendo estudado como um fator de risco para suicídio na adolescência. Gravidez precoce nas meninas é um outro fator de risco importante. Então, são coisas que você consegue observar. E aí, eu acho que, às vezes, o que acontece é que os pais, as escolas, não estão preparados para perceber esses sinais e procurar ajuda. Né? Aí quando a pessoa morre, é que a pessoa fala, não, mas olha, aquelas, né? Agora que eu estou lembrando, ele não passou a não dormir bem, ele começou a se afastar das pessoas. Mensagens, né, que o pessoal deixa em rede social, sempre assim, indicando que vai fazer alguma coisa. Compartilhando sites depressivos ou com morte, né? Então, assim, a questão da prevenção é justamente essa questão toda do Setembro Amarelo, é chamar atenção para esses sinais, esses fatores de risco, né? Porque a gente pode, de alguma maneira, identificar e levar esse adolescente para um tratamento. Teve um trauma e não superou? Seria isso, doutor Júnior? Olha, a minha experiência clínica, as pessoas que chegaram a mim com ideações suicidas, muitos pensam em suicídio, mas não chegam de fato, né? Ou mesmo a tentativa. Todas essas pessoas tiveram dificuldades severas no âmbito familiar associadas a desamparo, a rejeição. Elas sentiram-se preteridas, como se, por exemplo, numa separação, a madrasta já não a acolhia como a mãe, ou uma perda importante. Quer dizer, então, na minha percepção clínica, o sofrimento mais importante que leva as pessoas a ideações suicidas ou mesmo a comportamentos com sequelas irreversíveis é a solidão. A solidão no núcleo familiar. Daí a minha chamada às famílias, aos pais, que tenham um núcleo familiar e que possam estar muito atentos às necessidades dos seus filhos em formação. A primeira infância, do 0 aos 6 anos, a própria pré-adolescência, adolescência. Por quê? Atualmente, na cultura que nós estamos, a cultura da pressa, do descartável, da competitividade, os pais simplificam, entre aspas, os cuidados aos filhos, terceirizando esses cuidados a jogos eletrônicos, como se as crianças estivessem se divertindo, ou mesmo durante uma refeição, a televisão ligada. Pouco se dá atenção ao vínculo, os vínculos estão enfraquecendo. E
falando sobre resiliência e fortalecimento de habilidades que todos nós precisamos para superar adversidades da vida. Todos nós enfrentaremos ou enfrentamos adversidades. Os estudos populacionais mostram isso. Sim. Todos nós passamos ou passaremos por eventos potencialmente traumáticos. O que nos fortalece para atravessarmos satisfatoriamente esses eventos são os vínculos saudáveis que constituímos ao longo do nosso desenvolvimento. Por quê? Esses vínculos nos ensinam muito a negociar com a vida. Nos ensinam o amparo, as costas quentes emocionais, que configuram a segurança em mim mesmo para caminhar adiante com as minhas próprias pernas. Vocês percebem? Então, se a família não está dando atenção adequada à criança, ao pré-adolescente, que está sendo terceirizado com jogos ou brincadeiras superficiais que emburrecem emocionalmente essas crianças, esses jovens, tornando-os vulneráveis ao trauma psicológico, quer dizer, essa cultura que todos estamos inseridos está estimulando a vulnerabilidade, a fragilidade e, naturalmente, a emergência desses transtornos psiquiátricos a um nível incrível de sofrimentos com ideações suicidas. Esse é o fator protetivos, né, que você está colocando da família. Agora, voltando ao que você me perguntou de comportamentos, a pessoa pode ter uma ideação, eu fico pensando que seria melhor eu não viver mais, porque está muito difícil a minha situação. A partir daí, ela pode ter comportamentos e um planejamento. Começa a olhar site, começa a ver maneiras de se matar, começa a procurar arma de fogo, estocar medicação, veneno de rato, e aí vai. E daí, de repente, se essas questões todas não forem precadas, ela pode ter um impulso suicida ou um planejamento, que acontece, a pessoa vai planejando passo a passo até execução. Ou tem pessoas que, por exemplo, estão passando na rua, veio uma ponte e pulam. Né, que é um impulso suicida. E não tem idade, né? Isso não que tem é. Idade, não tem idade, pode ser uma criança, um adolescente. Os adolescentes são. E acho que até na adolescência. Sim. O índice maior assim de tentativas de suicídio. É adulto, idoso e jovens, né, na adolescência. Né? Esse adulto da minha faixa de na idade nossa, na nossa nós estamos na faixa. A nossa a gente já está ao contrário, a gente está buscando viver mais. Rodrigo Rosso, o que vai acontecer no Campo de Marte? Então, Zacopé, todos os telespectadores aí, a gente está agora já há 2 dias, né, de um evento no Campo de Marte, que é a Mobility Show, que é um evento, uma exposição de automóveis para pessoas com deficiência. Né? São automóveis adaptados para pessoa com deficiência, produtos, serviços de tecnologia assistiva. Então, lá tem cadeira de roda, muleta, bengala, prótese, órtese, aparelhos para o dia a dia de uma pessoa cega. Você pode descobrir ali que 1 em cada 2 brasileiros pode ter direito à isenção de impostos na compra do carro 0 km e não sabe, né? Isso é uma coisa importante que a gente procura estar sempre passando para a população, porque é uma prestação de serviço, né? Lá nós teremos todo atendimento gratuito, entrada gratuita, estacionamento gratuito e atendimento gratuito, tanto de despachantes, empresas de isenção, autoescolas, clínicas médicas credenciadas do Detran, fazendo toda a avaliação médica da pessoa para ver se ela tem direito ou não tem a isenção, e isso tudo de forma gratuita. E com transporte gratuito também do metrô Portuguesa Tietê até o Campo de Marte, ida e volta, dias 15, 16 e 17, sexta-feira agora, sábado e domingo no Campo de Marte, das 9 às 18 horas. Você disse que 1/3 da população tem direito à isenção. 1 em cada 2, metade da população. 1 em cada 2, 50%? 1 em cada 2, 50% da população pode ter direito, eu digo pode, né? Entre as pode, porque tem que passar pela avaliação médica, pode ter direito e não sabe disso. Né? Então, por exemplo, uma pessoa idosa que tem artrite, artrose, osteoporose, problemas de joelho, quadril, coluna, essa pessoa pode ter direito, não pela idade, mas pela sequela motora. Autismo pode. Autismo pode. Oncologia, pessoas com câncer, exatamente, câncer de mama, câncer de próstata, pós-operatório, diabetes. Né? Então, muita gente tem direito a essa isenção e não sabe. Até LER, DORT, né? São bursite, são doenças que aparentemente são comuns, mas que dão direito à isenção, sim, pela sequela que ela causa. Não pela doença em si, mas pela sequela. Doutor Juliano, por que oncologia?
Aí já é um fator grave. Justamente pela sequela, né? Então, tem pacientes, por exemplo, com câncer de mama, que fizeram linfadenectomia, tirada dos gânglios da axila, eles têm uma sequela, né? Então, eles precisam de um carro especial. Um carro automático, pelo menos. Um carro automático, e eles têm essa isenção, eles têm esse direito. E o que é mais interessante é que não é só a isenção no preço do carro, né? Porque você tem uma isenção de IPI, ICMS, IOF, IPVA, que isso é eterno para toda a sua vida e para todos os carros que você possa ter. E em São Paulo é isento também de rodízio. Então é uma condição bastante interessante que a população desconhece, né? Que não tem conhecimento que tem. Então essa é a função da Mobility Show, passar o conhecimento para a população. E lá a gente também tem um diferencial que nós teremos lá mais de 60 modelos de automóveis de mais de 15 montadoras diferentes, 15 marcas diferentes, todas em test drive numa pista de 2 km para o pessoal fazer esse test drive nos carros e tal. É bem bacana, bem interessante. Quando você fala em carros para pessoas com necessidades especiais, me parece uma realidade muito distante da nossa população. Nem todo mundo tem acesso. Não é pelo seguinte, nem 4% dos carros comprados com isenção por uma pessoa com deficiência ou alguém que tem alguma debilidade motora precisa ser adaptado. Né? Então nem 4% sofre nenhuma adaptação. Normalmente um carro automático já supre a necessidade da pessoa. Né? Então não é tão distante assim, não. É que a gente tem essa ideia de ser uma coisa... Exatamente. Né? Esse é o conceito que tipo de adaptação que possa ter. E o que é mais interessante também, um carro adaptado para uma pessoa com deficiência dirigir pode ser dirigido por qualquer um de nós que não tem deficiência, não influencia em absolutamente nada. O equipamento instalado funciona para aquela pessoa que tem deficiência, mas se outra pessoa sentar ao volante, dirige o carro da mesma forma e de uma forma normal. Nós temos, meu marido é deficiente visual, nós temos o carro, quem dirige são outras pessoas, porque ele não pode dirigir. Isso é importante mas tocar nesse assunto. O cego pode comprar carro com isenção. Porque ele tem que sair uma criança com síndrome de Down pode comprar o carro com isenção. O carro sai em nome da criança, mas com os pais como tutores responsáveis legais. Uma pessoa com paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, uma pessoa cega, o único que não pode ainda comprar carro com isenção é o surdo. Isso é uma coisa que está... candidatando, não pode. Surdo não pode. Surdo não pode. O surdo não pode. O único que não tem direito é o surdo. Isso é um erro na legislação que a gente está procurando corrigir isso. Tem que sair com aquela placa especial, mas não pode dirigir. É isso que eu ia perguntar, porque tem inclusive uma placa especial. Exato, mas não é obrigatória também. Não é obrigatória, mas eles não têm direito à isenção. Uma coisa que falou em placa, agora eu lembrei de uma outra coisa que é interessante na feira. A partir do dia 1º de setembro, foi instaurada uma lei que todo mundo que estacionar o seu carro, tanto em via pública quanto dentro de um estabelecimento comercial, naquelas vagas de pessoas com deficiência, mesmo dentro de um shopping, de um supermercado ou de uma loja que tem a vaga para pessoa com deficiência ou vaga de idoso. Se você é espertinho, parar o carro ali e dizer, daqui 5 minutos eu estou tirando, tal. Desde o dia 1º de setembro deste ano, a partir do dia 1º de setembro, a pessoa pode ser multada, mesmo que dentro de um estabelecimento particular, e o carro pode ser até guinchado mesmo de dentro de um estabelecimento particular. E mesmo que a pessoa seja uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa, e falar, mas eu tinha aquele selinho azul no vidro, aquilo não resolve nada, aquilo não reflete nada. A pessoa tem que ter no vidro, no painel do carro, o cartão nacional do idoso ou o cartão nacional da pessoa com deficiência. Chama um cartão nacional de estacionamento, né? O cartão DEFIS. Lá na feira, na Mobility Show 15, 16 e 17, a Prefeitura de São Paulo, junto com o CET e o DSV, estarão oferecendo esse cartão gratuitamente para todos que forem à feira. Então, tanto os idosos, as pessoas com deficiência que ainda não têm o seu cartão DEFIS, podem ir até a feira Campo de Marte, dias 15, 16 e 17, que vai ser dado lá de graça na hora o cartão DEFIS. Agora, na rua podia aumentar um pouco o número de vagas, né? Porque uma vaga, agora vai ter overbooking. Vai ter overbooking de vagas. Antes que eu converse com o Dr. Letísio, mas, Rodrigo, qual autoridade, eu vou a um shopping, qual autoridade a segurança do shopping tem para me lavrar uma multa? Na segurança do shopping não, mas eles podem acionar o DSV ou o CET ou a Polícia Militar ou até a Polícia Metropolitana. E essas autoridades, qualquer cidadão comum pode ligar para a polícia, para o 190, ou qualquer cidadão, 156 da Prefeitura, 188, qualquer cidadão comum pode ligar e acionar tanto a Prefeitura, a CET, como o DSV, como a Polícia Militar para multar esse carro dentro do estabelecimento. Ou o próprio estabelecimento faz isso, ou então alguém que pode estar passando ali, um cidadão comum pode estar acionando. Aí, essa é a minha pergunta. Um agente lá, um segurança do shopping... Não, segurança do shopping ele pode simplesmente acionar.
Ele pode acionar. Ele pode acionar a aciona. polícia, pode acionar a polícia, pode acionar Aliás, o qualquer CP. um de nós, Qualquer cidadão. qualquer um eu pode sei. acionar. Qualquer cidadão. Mas eles não podem, eles que inchar o carro, Não, eles não, mas eles É que podem isso- acionar e isso já vem acontecendo. Doutor Nelson Letísio, boa tarde, doutor Letísio. Tudo bem, doutor Letísio. Eu gostaria de conversar contigo hoje sobre blefaroplastia. Blefaroplastia. É até difícil de pronunciar. Traduz para mim, doutor Letísio. Para mim e para todo mundo. Traduzindo, Zancopé, é cirurgia de pálpebra. Sim. Vem do grego, né? Aham. E então, veja, o que você tem que observar, Zancopé, em algumas coisas na blefaroplastia são muito importantes. Você não pode só querer tirar o excesso de pele, você não pode só querer tirar as bolsas palpebrais que podem estar acometendo a região toda, que são aquelas bolsinhas, dando um aspecto de cansaço, um aspecto meio desgracioso. A gente tem, hoje em dia, Zancopé, que observar a região órbito palpebral, o equilíbrio entre a sobrancelha, o formato das pálpebras, o formato do olho, se o olho está um pouco fundo, se o olho está um pouco saliente. Então, você tem que, hoje em dia, a blefaroplastia atual deixou de ser aquela tiradinha de pele da pálpebra superior, aquela gordurinha na inferior. E principalmente aquela tiradinha de pele da pálpebra inferior, porque você pode arredondar o olho. Não sei se você já observou, pessoas às vezes que fazem blefaroplastia ficam com o olho meio arredondado, meio caidinho no canto, na lateral externo. Então, isso aí são detalhes, Zancopé, muito importantes na blefaroplastia, sabe? Que você tem que ficar atento, não só simplesmente remover o excesso de pele, e sim você buscar um formato agradável do olho, um formato muito, assim... Porque, veja, se você quer num jornal, por exemplo, esconder a identidade de uma pessoa, você faz uma tarja em volta dos olhos. Então, a expressão do olhar é uma coisa muito pessoal. E se você muda um pouco, deixa um olhar um pouco caído, tanto é que no nosso serviço, não sei se nós fazemos o melhor ou não, mas praticamente 100% das blefaroplastias a gente eleva o canto da sobrancelha. Por quê? Para que fique, não deixar artificial, muito pelo contrário. Mas quando você tira o excesso de pele na lateral, no canto externo da pálpebra superior, você pode descer um pouco a sobrancelha, para evitar esse descenso da sobrancelha e deixar um aspecto mais natural. Mas é uma cirurgia muito corriqueira hoje em dia, Zancopé. Fácil execução, resultados muito bons, muito bons. Mas uma última pergunta, doutor Letísio. É numa área aparente, né? As pálpebras. Com certeza. Cuidados especiais são necessários e quais cuidados seriam? Veja, Zancopé, os cuidados clássicos de uma cirurgia de face, né? Evitar exposição solar, evitar esforços físicos no pós-operatório, tomar cuidado de não ficar abaixando muito a cabeça, levantando, na hora de dormir com a cabeceira mais elevada, evitar deitar com o rosto encostado no travesseiro por um período. São os cuidados básicos, não são muitos. Se você só fizer um lifting temporal e uma blefaroplastia, ou seja, levantar a sobrancelha, tirar a pele da pálpebra, bolsa, 3 dias depois você está dirigindo, entende? Então é tranquilo, é uma cirurgia relativamente tranquila. Às vezes 3, 4 dias depois a pessoa volta a trabalhar com ressalvas, claro, com ressalvas. Ok, mas doutor Letísio. É bom, é uma cirurgia bastante executada. Agradeço tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Eu que Letísio. agradeço. Saúde e paz para todos, na Copé. Nesta edição de Gente que Fala, estamos recebendo a doutora Sônia Palma, que é psiquiatra, o jornalista Rodrigo Rosso, que é diretor da revista Reação e também presidente da Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência. Também o cirurgião gastro-oncológico Dr. Juliano Noccioli Mendes e o psicólogo neurocientista Dr. Júlio Pérez, onde eu encontro o livro Trauma e Superação. Olha, esse livro, felizmente, está esgotado. Maravilha, que maravilha. Nós temos algumas cópias na própria clínica. Quem tiver interesse, nós podemos enviar por correio, enquanto a próxima edição não está disponível. Tem um e-mail que se possa fazer essa solicitação? Claro que sim. Se vocês entrarem no nosso site, clínica Júlio Pérez, com s.com.br,
tem as instruções, os e-mails, os contatos, tranquilamente para fazer o pedido do livro e enviaremos com muita alegria. O Rodrigo, Pois não. repete para a gente o teu Mobility Show que acontece neste final de semana. Então, nesse final de semana, de 15 a 17, sexta, sábado e domingo, das 9 às 18 horas, no Campo de Marte. A gente fala Campo de Marte, mas é ali dentro do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, na Avenida Santos Dumont 2241. Avenida Santos Dumont 2241. O telefone, eu vou deixar aqui para vocês e para todos os telespectadores, o telefone de informações é uma ligação gratuita para todo o Brasil, é 0800 772 6612, 0800 772 6612, e a Mobility Show é sexta, sábado e domingo, das 9 às 18 horas, lá no Campo de Marte, Avenida Santos Dumont 2241, todos estão convidados. Doutor Juliano, existem ações específicas nesse Setembro Verde de prevenção ao câncer de colo retal? Vocês estão desenvolvendo? A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, eles estão colocando no site essas ações específicas. Então, todo dia ele coloca informações sobre o câncer coloretal. Comida, alimentação, exercício físico, quantas gramas de fibra necessária para você comer por dia para você ter uma prevenção maior, fatores de riscos, familiares que já tiveram, pessoas que já tiveram câncer, quando começar a colonoscopia. Então, eles estão colocando uma série de informações para você fazer a prevenção direitinho, né? Procurar o médico, seu médico, seu oncologista, seu cirurgião oncológico, seu coloproctologista, para ter a tomada de decisão de quando fazer os exames. Como eu sou brasileiro e prevenção é um negócio difícil de ser feito, tem algum sintoma específico que de repente eu fique assustado e procure o Dr. Juliano imediatamente? Os sintomas... Nunca vi o brasileiro assim, né, Dr. Juliano? Os sintomas do câncer coloretal incluem desde alterações do hábito intestinal. Então, é aquela pessoa que sempre teve um hábito regular e, de repente, ele começou a pular dias ou começou a ter diarreia, depois constipação, formato das fezes. Algumas vezes as pessoas tinham fezes de um formato e começaram a sair mais finas ou em pedacinhos, perda de peso, anemia, dores abdominais, cólicas fortes. Dor até é possível, né, que a gente se assuste, né? Agora, procurar o formato lá da obra depois de realizada... Isso é importante, coloração, formato das fezes, sim. É sempre muito importante ver. Faço com um tom de ironia, mas é importantíssimo que se atente para isso. Depois que terminou, sempre tem que olhar. A Daniela da Bela Vista pergunta se a má alimentação é o principal vilão. O principal vilão, hoje a gente... fala que é o surgimento do pólipo. Sim. Tá? Você teve o pólipo, você tem que fazer a extração. Mas não é visível. Esses sintomas que o senhor descreveu agora, com dores, com alterações nas fezes, são visíveis. Uhum. Agora, um pólipo não é visível. Por isso que todos têm que começar com a colonoscopia. Então, a idade, né? 50 anos, todos têm que ter uma colonoscopia. Se tiver história familiar, 40 anos. Doutora Sônia, Marina da Vila Mariana, todas as pessoas são potenciais suicidas? Marina, eu acho que, na verdade, o ser humano é muito complexo, né? E a questão do suicídio ainda é uma questão que envolve vários fatores, né? Fatores genéticos, fatores emocionais, transtornos psiquiátricos, resiliência, né? Como você consegue lidar com as suas dificuldades. Então, todas é muito... Eu não gosto dessas palavras, porque é uma coisa que não está para a gente dimensionar, mas... que as pessoas que estão mais frágeis, com menos possibilidade, apoio familiar,
com transtornos depressivos, ansiosos e com histórico familiar, essas pessoas têm mais chance, são os fatores de risco, e se tiver um fator que precipite, por exemplo, a perda de um ente querido, rompimento afetivo, um rompimento, um divórcio, essas pessoas podem passar, então, para o suicídio. A senhora fala sempre aqui sobre o transtorno bipolar, e agora trouxe um folder aqui com perguntas frequentes sobre o transtorno bipolar. Tem uma idade em que esse transtorno bipolar se manifeste? Antigamente, né, se achava que só os adultos tinham um transtorno bipolar. Existem algumas faixas etárias onde ele aparece mais. Por volta aí dos 16, 17 anos é um dos picos, e depois os adultos jovens. Eles, 20, 21 anos, são os picos de maior prevalência do início do transtorno. Dr. Júlio Pérez, a Maria do Socorro da Vila Guilherme pergunta se ateus são mais suscetíveis a traumas psicológicos e o tratamento seria mais difícil. Não necessariamente, porque os ateus podem, sem perceber, ter uma religiosidade intrínseca, né? Por exemplo... Aquele ateu que diz graças a Deus eu não acredito, é isso? Não, os ateus mesmo, ou agnósticos, sim, né? Por exemplo, um estudo que nós fizemos com os policiais militares que sofreram ataques importantes em 2006, um dos principais fatores de resiliência desses policiais foi o que a gente chama de religiosidade intrínseca colaborativa. O que é isso na prática? Eu faço a minha parte, eu sou responsável, estou atento, uso o meu colete, etc. E delego a quem possa cuidar das outras variáveis, de maneira que eu colaboro com Deus ou com o anjo da guarda ou qualquer nome que o indivíduo possa dar. Então, muitos ateus estabelecem esse tipo de relacionamento de confiança intrínseca, de confiança na vida, de perspectivas, de otimismo, inclusive, que favorecem a travessia de um evento doloroso ou potencialmente traumático sem a caracterização do trauma. Agora, o que os estudos e a prática clínica têm observado, né? Que as pessoas que têm algum tipo de religiosidade intrínseca, elas buscam mais facilmente um significado para o que está acontecendo, para a dor que está em movimento. Então, quando eu atribuo um significado e, novamente, eu crio uma aliança de aprendizado com essa dor, eu mais facilmente construo recursos que favorecem essa superação. Então, vale a pena lembrar, e a pergunta é muito bem-vinda, né, da ouvinte, que todos nós somos suscetíveis a eventos potencialmente traumáticos. Todos. Outra vez, não importa qual seja o gênero, a idade, a classe econômica, o nível cultural, todos podemos atravessar situações dolorosas, como acidentes, perdas de entes queridos, enfermidades, violência. São inúmeros os potenciais eventos traumáticos que afetam grande parte da população geral. No entanto, a psicoterapia favorece a construção de ferramentas mais ágeis e eficazes para esse indivíduo superar essa dor. E tão breve possível o indivíduo puder acessar a psicoterapia, menos tempo de sofrimento ele terá. Há um equívoco ao pensar que a psicoterapia deve ser procurada quando não há mais a possibilidade de suportar o sofrimento. Não necessariamente. Eu posso procurar a psicoterapia enquanto esse sofrimento não é tão agudo ou mesmo crônico. Por exemplo, como o transtorno de estresse pós-traumático, que depois de 6 meses fica mais difícil a reversão desse estado crônico traumático. Portanto, fica aqui essa possibilidade aos ouvintes de encararem a dor como um potencial
uma potencial aliada ao crescimento. Mas, doutor Júlio, quando o senhor se depara com pessoas cuja religião não permite determinados procedimentos, né, como pessoas que não permitem transfusão de sangue, não permite que se inocule nada no organismo, como tratar isso? Sim. O senhor já viu numa situação dessa ou não? Não, porque as pessoas que chegam à minha clínica geralmente chegam porque confiam na psicoterapia e nas possibilidades curativas, né, de amenização dessa dor. Nunca assim, tive um caso desse tipo que houvesse uma restrição em relação à psicoterapia. Eu sei que muitas religiões colocam essas restrições, mas essas pessoas não chegam à psicoterapia, né? E, portanto, eu não tenho experiência com elas. Perfeito. O Rodrigo, Marcelo de São Bernardo, uma empresa de automóveis pode limitar o número de carros para portadores de deficiência? Jamais. Uma empresa? Jamais. A empresa que ele está falando deve ser a montadora do automóvel, né? Sim. O que acontece é o seguinte, jamais a empresa pode se negar a vender um carro com isenção de impostos a qualquer cidadão, né? Principalmente pessoa com deficiência. Então, porque é uma venda comum, é lei. Ele é obrigado a vender. Onde né? eu consigo essa isenção? Eu vou a uma agência, apresento algumas concessionárias, a maioria das concessionárias de automóveis já tem ali no seu atendimento uma parceria com alguma empresa de isenção, despachante, que eles vão indicar e vão fazer isso. Normalmente, a concessionária de veículo oferece esse serviço como um benefício para o cliente. Até dá de graça esses documentos para o cliente na hora da compra do carro. Algumas delas, a maioria delas. Ou se a pessoa quiser mais informações, ela pode buscar um despachante, né? Ou fazer sozinha. Mas é que a burocracia é tão grande, você consegue fazer sozinho. Você vai lá na Receita Federal, 518.817 vezes, você vai pegar fila, vai tirar o laudo médico, isso você consegue fazer sozinho, mas vai demorar um tempão. Hoje já demora demais o processo, hoje mesmo na mão de empresas especializadas, ou então numa concessionária de automóvel, o processo até você dar entrada hoje e pegar o carro só daqui 9 meses, 8 meses, pelo processo burocrático pela qual a pessoa passa. Agora, o que ele está dizendo ali, eu até entendo a colocação dele pelo seguinte, algumas empresas hoje estão com problema, algumas montadoras de automóveis, pelo excesso de venda desses veículos com isenção de impostos. Algumas montadoras estão com problema de overbooking aí, né? Venderam mais do que produziram. Então, algumas empresas hoje suspenderam a venda de alguns... O Brasil não faz isso. Não faz. Elas estão suspendendo a venda de determinados modelos porque venderam demais e elas estão com a produção atrasada 3, 4 meses. Então, até colocar essa produção em ordem, elas suspenderam a venda desses carros. Isso não pode acontecer, né? Por lei não pode. Eles não podem deixar de vender para a pessoa com deficiência. Você sabe se estão revendo o teto do... Essa é uma briga grande. Daqui a pouco você não compra nem um Fusca antigo, né? Como presidente da Bridef, a gente está sempre em contato com o CONFAS lá em Brasília, porque o CONFAS que é o órgão, né? Porque o IPI não tem limite, mas o ICMS tem o limite dos carros, tem que ser nacionais ou fabricados no Mercosul e tem que custar até R$70 mil. É o teto limite, né? E esse teto está desde 2009. Em 2009, um carro de R$70 mil era o carro. Hoje, um carro de R$70 mil é qualquer... não tem, né? Um carro automático com todas as características necessárias para atender uma pessoa com deficiência, são meia dúzia de modelos ou nem isso. Então, a gente está tentando fazer com que o governo entenda isso. Não é o governo federal, é o CONFAS, que é um órgão do governo federal representado por todos os secretários de fazenda de todos os estados brasileiros. Nós só temos um problema, né, Zancopé? Os estados estão quebrados, todos. Só que os estados onde a maioria dos carros são fabricados estão mais quebrados que os outros ainda. Então você pega Rio Grande do Sul, que tem fábrica de automóvel, está quebrado. Rio de Janeiro, Minas Gerais. São Paulo é o que mais arrecada, porém esses outros 3 são os que mais fabricam. Então o ICMS desses estados, que influenciam diretamente neles, fazem com que eles não queiram que esse valor aumente. Muito pelo contrário. Isso é um convênio, né? Não é nem uma lei, é um convênio, no caso do ICMS. E esse convênio, pasmem a todos nós aqui, o CONFAS, ele toma decisão por unanimidade. Vocês já viram isso? Não? Toda unanimidade é burra, já diz o nome, né? O CONFAS é composto por 27 estados e se 26 forem de acordo em aumentar o teto, mas um estado falar eu não quero, eu não concordo, não se aumenta nada. Normalmente e pelo estado que não fabrica. E normalmente um estado... Você falou tudo. Normalmente o estado que fabrica. O Acre, mas o Acre fabrica carro? Não, mas então por que ele está votando contra? Né? É para aqueles que fabricam não ficar mal na foto, né?
Então, o que acontece? Hoje, a gente está vivendo uma situação que é o seguinte, a maioria dos convênios, em função do governo, está quebrada, todo mundo sabe disso, a maioria dos convênios de isenção estão sendo cancelados. Esse só não foi cancelado ainda porque é um assunto muito delicado e mexe com... Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem. Porém, era para ele ter sido agora em março, prorrogado, em abril, prorrogado até 2019 e não foi. Ele foi prorrogado apenas até outubro desse ano, 31 de outubro desse ano. Foi prorrogado por 6 meses. Então, corremos um grande risco risco de ficar sem isenção. Só que a gente está fazendo um trabalho para quê hoje? Não mais para aumentar. Né? Hoje a gente está fazendo um trabalho contrário. Não só para não aumentar. Não precisa aumentar não, governo, mas pelo menos mantém. Né? Vamos prorrogar isso até... o teto, basta mantê-lo até 2019. E se isso for feito agora em outubro, se ele for mantido até 2019, eu prometo para vocês, pessoas com deficiência e todos aqueles que precisam de isenção aqui, que a Abridef, que é a entidade que verifica isso junto ao CONFAS, né, da qual eu sou presidente, a gente já está trabalhando nisso, para que a gente assine agora, para que mantenha até 2019. E nesse período, com a certeza que ele está mantido, a gente vai brigando para tentar aumentar. Aumentar não, né? Corrigir. Lá, né? Doutor Juliano, Marcos de Pinheiros, aliás, é interessante, porque o senhor disse que as pessoas devem fazer a colonoscopia aos 50 anos, se houver histórico há 40 anos, mas o Marcos pergunta de quanto em quanto tempo uma pessoa deve fazer o procedimento. Se a colonoscopia vier normal, ele pode fazer um novo exame de 5 a 10 anos. Não precisa repetir anualmente, tá? Isso é uma pessoa normal que não tem histórico nenhum, tá? E que veio sem nenhum pólipo. A partir que tenha sido encontrado algum pólipo, aí você vai ter que ver a característica desse pólipo para você indicar, o médico vai indicar se vai ser anual, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Nesse mesmo exame, doutor, desculpa a minha ignorância, mas nesse mesmo exame pode ser constatado câncer de próstata também? Não. É outra coisa. Colonoscopia é ver por dentro do intestino. Tá. A próstata é outro caminho, vamos dizer. Isso. Tá. Literalmente. Lígia das Perdizes. Doutora Sônia, a Lígia quer saber se o uso da tecnologia está afastando as pessoas e aproximando as doenças psicológicas. Sim, Lígia, uma excelente pergunta. Sim, a tecnologia, é muito comum você perguntar para alguns adolescentes se eles têm amigo. Tenho vários amigos. Aí você encontra com eles, não, eu jogo com eles, né? Então são amigos virtuais, não são amigos que ele realmente encontre, que ele possa falar sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida. Então a tecnologia ela é muito boa, ela aproxima pessoas, conhecimentos, mas também pode, quanto mal utilizada sem a supervisão dos pais, que eu acho que essa é uma questão muito importante, muito delicada, mas muito importante também, ela pode favorecer a problemas, incluindo o suicídio, mas outras questões como isolamento, a alteração do padrão de sono, falta na escola, abandono da escola para jogar, férias em que não sai porque tem que jogar, então vários problemas ligados à tecnologia. Se vocês me permitem, por favor. Eu publiquei um artigo há 6 anos aproximadamente sobre esse tema. Cultura tecnológica e vulnerabilidade ao trauma. Tem um fenômeno importante chamado cérebro de pipoca, que é um emburrecimento emocional de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, por conta desses jogos, né, tão recorrentes, prevalentes no mundo que nós estamos. E há que se tomar realmente cuidado com isso, porque as crianças deixam de desenvolver habilidades que serão necessárias ao longo da vida para negociar dificuldades e superar adversidades, né? Então, quem tiver interesse, também no meu site, clinicajulioperes.com.br, esse artigo publicado num periódico científico, mas também com divulgações ao público geral, pode ser acessado tranquilamente por lá. Só preciso que o senhor repita o site para aqueles que têm interesse no teu livro Trauma e Superação, enquanto ele não retorna às... Sim. clinicajulioperes, com s.com.br. Doutora Sônia, tem alguma ação que esteja sendo realizada pelo Setembro Amarelo?
Nós temos, já tivemos 2 eventos que foram, para mim, muito importantes na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, falando sobre isso. Vai ter um congresso no sábado, sexta e sábado, no Hospital das Clínicas, né, que falar, inclusive suicídio, vou dar uma aula sobre suicídio na adolescência, distribuição de materiais, caminhadas, o CVV, em parceria com a Brata, que é a minha instituição, elas estão fazendo várias caminhadas, distribuição de material, roda de conversa. Então, se acessar, por exemplo, tanto o site do CVV como da Abrata, né? A Abrata é www.abrata.org.br, vai ter a programação e textos relacionados. Doutor Juliano, eu gostaria que o senhor repetisse aqui o que se pode fazer de prevenção ao câncer de colo retal, já que estamos no Setembro Verde. Em hábitos de vida, né? Você ter uma vida mais saudável, praticar exercício físico, idealmente fazer 3 vezes por semana, 40 minutos, evitar gorduras, carnes muito gordurosas, ter um hábito intestinal saudável, falar sempre com o seu médico se você é muito constipado. Dá para se ter um hábito intestinal saudável? Dá, importantíssimo. Quando você é uma pessoa muito constipada e você tem elementos que predispõem ao câncer, e esse elemento fica muito tempo mais em contato com a parede intestinal, isso aumenta. E se você tiver um hábito intestinal que leve você ao banheiro, diminua essa sua constipação, você diminui os fatores de risco para o câncer. Rodrigo, repete para a gente o Mobility que você está organizando aí no Campo de Marte, 3ª edição. Isso aí, então, mais uma vez, só aquele recado, né, que é importante você que está em casa pensar. 1 em cada 2 brasileiros pode ter direito à isenção de impostos na compra do carro 0 km e não sabe, e a gente vai estar dando essa oportunidade de todos descobrirem, sem falar nas pessoas com deficiência, familiares, profissionais que atuam com pessoas com deficiência. Vocês vão encontrar de tudo sobre tecnologia assistiva nesses 3 dias, 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo agora no Campo de Marte. E eu vou deixar mais uma vez, não copiar o telefone, 0800 772 6612, 0800 772 6612, para qualquer informação, tá bom? Agradeço à doutora Sônia Mota Palma, ao Rodrigo Rosso, jornalista, ao doutor Juliano Noccioli Mendes, ao doutor Júlio Pérez, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.